dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao MBCVcast do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E nós queremos te desejar muito bem-vindo mesmo e combinar para você ficar conosco durante esse momento. Você sabe que toda quinta-feira à noite nós temos uma entrevistado, alguém que tenha relevância dentro daquilo que se propõe a entregar para a sociedade, alguém que tenha algum assunto que possa compartilhar e de repente vai fazer super sentido para a tua vida, porque às vezes a gente está ali, né, passando feed, olha um título que seja interessante e a gente está falando nessa semana sobre o Dia dos Professores. Ah, mas já passou? Sim, já passou, mas a gente quer falar um pouquinho sobre essa profissão e para que a gente converse um pouco, fale sobre... Porque você lembra que antigamente praticamente todo mundo queria ser professora, principalmente as mulheres. Depois essa profissão ela foi ficando tão desgastada, né? Então hoje é tão difícil as pessoas apostarem, né, na educação. Então a gente precisa trazer de volta esses valores, porque seja médico, advogado, seja qualquer que seja a profissão, você teve que passar por um processo de escolarização para poder chegar onde chegou, né? Então a gente precisa dar valor ao professor. E eu trago nessa noite a nossa convidada especial, Daiane Jacobsen. Ela é pedagoga e também está hoje fazendo psicanálise clínica. Boa noite, como vai? Tudo bem, Daiane? Boa noite, professora, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E aí, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre escola, nós vamos falar sobre professor, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que te deu na cabeça para tu escolher essa profissão de professora? Então, eu acredito que todas as professoras, elas têm o intuito de ajudar outros, né? Ajudar as crianças e o amor, né? O amor, ele rompe barreiras, ele faz a gente fazer coisas loucas. E é realmente a questão do afeto pelas crianças, de então, querer fazer a diferença. Não é uma profissão escolhida para poder gerar um recurso, para poder ter uma carreira. Tu acha, assim, que, em geral, a pessoa escolhe porque ela tem esse vínculo interno? Sim, isso tem que arder no coração, porque senão fica uma coisa automática. Se um professor escolhe ser professor pela questão da carreira, pela questão financeira, e hoje a gente sabe que um professor nem ganha tão bem assim, né, quanto outras profissões, eu ia te perguntar, vale a pena? Mas a gente sabe que o recurso maior que volta para nós é a questão do amor, né, de ver essa criança se desenvolvendo, ver jovens se desenvolvendo, se descobrindo na questão profissional. Isso vale tudo, né? E o professor, na verdade, tu tá falando e eu tô lembrando, né? Todos os professores são importantes no decorrer da nossa jornada de educação, né? Mas eu me lembro, por exemplo, Eliane, me lembro exatamente o nome da minha primeira professora, a que me alfabetizou, foi a professora Maria Lucrécia. Eu acho que ela já até nem existe, né? Mas assim, é uma coisa muito marcante, né? E existem professores que vão marcando a vida da gente. E eu creio que aconteça contigo também, ou talvez seja muito jovem ainda para isso, mas você vai chegar a lugares, supermercado, você vai em farmácia, você vai em lugares públicos onde as pessoas, né, as crianças vêm e dizem, ali foi minha prof em tal lugar, não sei o quê. Isso é uma constante na vida de um professor, né? É uma constante e isso faz o trabalho valer a pena. Sim. A questão de que a gente sabe que está marcando vidas. Todas as sementes que são plantadas lá, principalmente na educação infantil, a gente sabe que vai crescer, que vai dar frutos depois nos jovens e na vida adulta. E é isso que faz a profissão ser linda, a profissão ser feita com amor, né? Então, a Daiane, ela hoje atua na cidade de Estância Velha, né? Na Escola Batista da Estância Velha. Quer falar um pouquinho sobre a tua atuação, o que tu faz? Aliás, quanto tempo tu é professora? De formação, 20 anos. Sério? Eu me formei, fiz magistério no Santa e depois agora eu terminei pedagogia, né?
E há 2 anos atrás terminei a pedagogia e agora eu tô fazendo psicanálise clínica. E lá na escola Joadi, eu trabalho há 6 anos e venho acompanhando o grupo de professores, né? Comecei lá como secretária e hoje atuo na parte administrativa junto na parte pedagógica e posso dizer que é um trabalho assim incrível. Nós fizemos um trabalho com os professores na questão emocional, que hoje a gente vê a necessidade desses professores estarem sendo acompanhados. Eles acompanham tantas vidas na questão emocional das crianças, das famílias. Desculpa, eu tô te interrompendo, né? Mas porque a nossa audiência está ouvindo e não, né? Esse trabalho emocional que é feito com os professores dentro da escola, ele é em horário da escola? Nós temos um momento na quinta-feira, que é um momento preparado para as professoras, então elas escolhem se elas querem fazer o intervalo, se elas querem estar junto com a gente nesse momento. É opcional. É opcional, e elas participam, todas participam. E é um trabalho assim que a gente vê frutos, vê resultados. Elas trazem questões pessoais, onde elas são ouvidas. E isso no coletivo? Isso no coletivo, E é bom porque uma dificuldade que uma está enfrentando pode ajudar a outra a olhar que ela pode vencer a dela também. E isso faz a diferença no trabalho lá. São as trocas. Isso aí, as experiências. O outro tem as mesmas dificuldades ou dificuldades similares. Até você consegue ter um melhor resultado na questão de equipe. Isso. Porque um conhece o outro, enfim, né? Isso é bacana, E até essa questão emocional, o pastor Gabriel e a pastora Tati, eles têm isso muito, né? A pastora Tati já desenvolve o trabalho lá na Casa do IP, na questão, né, de gerenciar as emoções das crianças e poder contribuir para a sociedade nessa questão das crianças com autismo. E de ter um olhar diferente para essas crianças. Então, por que não ter um olhar para os profissionais, né? Hoje a gente pensa, sim, que a gente precisa formar bons cidadãos, como é no Joadi, e a gente traz isso para a escola. De que forma que nós estamos ajudando as nossas professoras a formar bons cidadãos, né? E é o que a gente tem feito lá. E quanto tempo é esse momento que vocês têm com elas? Em torno de 40 minutos, 50 minutos. E o que mais que tu desenvolve lá? A gente faz também reuniões pedagógicas, acompanha os pais nas conversas com as crianças, né? Com questões das dificuldades, as dificuldades que os pais vêm percebendo em casa, de como lidar, como essa criança está se apresentando em casa. E trazem para a escola pedindo ajuda, né? E lá a gente pode, sim, contribuir com a formação deles, não só na escola, mas também em casa. Falando sobre essa questão das crianças, né? Eu gostaria que você formulasse isso, né? E como é que está a educação na nossa nação, e se a gente está conseguindo resultados. Mas falando das crianças, né? Tem aquela máxima que diz que a criança revela na escola a maneira como ela está sendo tratada em casa, né? Então, qual é que é o... Primeiro vamos falar sobre a faixa etária que vocês atuam dentro da escola lá em Estância. Qual é a faixa etária, né? Para a gente poder ter essa noção de qual é o público que vocês trabalham. Depois, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O comportamento escolar das crianças que vocês trabalham dentro da faixa etária, né? E você tocou num ponto também, assim, que, olha, é incrível como tem sido me procurado, assim, pessoas da igreja também, né? Sobre o autismo, da elevação, né, da taxa de crianças que chegam à escola com autismo. Eu também gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o autismo, como que a família que tem uma criança autista deve proceder, como essa criança autista ela é acolhida dentro de uma escola tradicional, enfim, dando assuntos para você discorrer para que o público que está ali nos assistindo possa também ter esclarecimentos, né? A escola de Joadi, lá à distância, ela é uma escola de educação infantil. Ela atende crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. E nós temos o contraturno.
né? O contraturno atende crianças a partir de 4 anos até em torno de 10, 11 anos. Eles ficam com a gente nessa faixa etária. E a questão do desenvolvimento, os pais hoje eles estão tendo muita dificuldade nessa questão das mídias, da questão do celular, da questão de eles não estarem tendo limites, né? E isso vem de encontro com aquilo que a escola também faz, que a gente usa muito pouco a questão eletrônico, né? É uma escola por princípios, é uma escola por falar, princípios, né, isso, né? Princípios bíblicos. Isso mesmo. E é uma coisa que faz toda a diferença. É aquilo que faz diferença, né? E os pais nos procuram justamente pedindo auxílio. O meu filho não tá querendo ir na escola, não tá querendo vir pra escola. Por quê? Né? E a questão é de que quando a criança ela tem que se desligar desse mundo eletrônico, desse mundo virtual, eles resistem e tem as barreiras que eles têm que enfrentar para conseguir vencer, né? E a questão do autismo hoje a gente vem sendo discutido muito fortemente, porque muitas crianças vêm apresentando, né? E essas famílias, elas ficam perdidas, não sabem de que forma buscar auxílio. O Joadi lá, ele tem crianças com autismo? Tem crianças com autismo. E hoje o nosso auxílio, e muito forte, sim, o trabalho que vem sendo desenvolvido na Casa do IP, que as gurias têm um olhar individual para eles e pode estar acompanhando essa família, não só a criança, mas a família. Porque hoje a criança ela é olhada assim na escola, tem pessoas acompanhando, mas e a família? Essa família precisa de ajuda, ela precisa saber como agir e ser ouvida, né? Porque uma criança com autismo, ela não é uma criança... o olhar sobre as outras pessoas, sobre ela, é como se ela estivesse sendo desobediente, teimosa. Eu ia te perguntar agora, assim, ó, por exemplo, a família tem uma criança que tem alguns comportamentos diferentes, mas que aí entra para esse lado, né? Que é teimosa, que é birrenta, etc, etc. Então, como é que a família que não tem conhecimento, você poderia elencar algumas características que a gente poderia dizer, porque assim, ó, tem a criança teimosa, sim, né? Mas quando que eu vou conseguir discernir o que é o que para poder chegar a essa conclusão? Não é algo comum, que eu vou ter que buscar uma ajuda médica, enfim. Como que a família pode perceber isso? A questão a gente tem que cuidar muito, porque quando a gente fala de que os pais começam a observar em casa, às vezes, na emoção, os pais acabam vendo coisas que não têm, né? Porque envolve emoção, envolve o zelo, o carinho, e então, se essa criança, ela vem, a escola já pontuou, já chamou para uma conversa, normalmente a escola é a balança, né? A escola é a balança, ela vai pedir, pai, família responsável, acompanha essa criança até um psicólogo, busque ajuda, né, neurológica, e automaticamente vai vir o laudo. Se essa criança tiver algum traço de autismo, né? E se não, a criança realmente vai ser acompanhada no psicólogo e vai conseguir vencer essa questão de birra, de teimosia, porque a criança também passa por fases. Pois eu ia dizer, eu acho que isso é tão difícil, é isso que eu gostaria de extrair de ti. É tão difícil os comportamentos, eles são tão similares ao comportamento de uma criança normal, né? Eu soube agora há pouco tempo de uma professora, né, que não é da nossa escola, mas chegou a mim o assunto, que chamou o pai e a mãe porque a criança não queria, em determinado horário que estava... tinha uma agenda, né, um programa, em determinado horário, a criança tinha que parar o que estava fazendo e eles iam estudar um livro, né? E aí a professora chamou a mãe dizendo que a criança tinha autismo ou algum tipo de transtorno porque ela não queria parar de brincar para ler o tal do livro, né? Só que ela tem 2 anos e meio. É isso aí que tá. A questão de que hoje os nossos professores, eles têm buscado, sim, conhecimento.
mas a gente vê o quanto ainda está aquém do que nós precisamos, nós professores precisamos buscar o tempo todo, porque essas crianças, elas precisam ser olhadas. Por exemplo, nessa atitude da prof, será que houve um combinado antes de que haveria um tempo, que logo depois, daqui um tempo nós vamos brincar mais um pouquinho e logo nós vamos partir para o livro. As crianças, elas precisam entender o que está acontecendo. Nós adultos, nós pensamos nas coisas muito rápido e a gente tem tudo organizado dentro da gente, mas e a gente consegue transmitir isso para eles? Que eles, né, lá hoje eu atuo na classe do Joad Kids, lá no Joad, e é uma coisa que a gente faz muito com eles. Agora daqui um pouquinho, brinquem mais um pouquinho, daqui um pouquinho a gente vai guardar os brinquedos tipo e nós vamos para atividade. Vai dando uma prévia do que vai acontecer. Para a criança estar se organizando de como que vai acontecer. Não que ela tenha um transtorno, nem que ela tenha um autismo, mas que tem crianças que precisam, né, saber como que funciona. Tem jovens, por exemplo, mãe, que horas nós vamos embora hoje? E é um jovem, não tem um transtorno, não tem, né? Precisa se organizar. Nós precisamos se organizar. Cada um funciona de formas diferentes. E hoje, principalmente lá na escola, que é onde eu tenho contato com os professores diariamente, a gente tem feito isso. E a gente tem visto resultados, né, na vida das crianças. O quanto eles se tornam mais participativos quando eles entendem o que está acontecendo. Sim, mas aí existe alguma característica bem específica que aquela característica só quem tem autismo tem? Algumas sim, a questão de brincar separado, eles não conseguem brincar no coletivo. Né, eles têm que organizar como vai ser a brincadeira deles. A questão de brincar com muitos círculos, a questão dos círculos, o movimento das mãos, o movimento do corpo, são movimentos que podem são peculiares a essa... do autismo, questão do autismo. E também eu tive uma experiência esses tempos com uma criança que é autista, né? Ela tinha muita dificuldade no som e ela sempre estava botando a mãozinha. O barulho. Isso para eles é como se desorganizasse dentro deles. O autista, ele tem como se fosse um mundo à parte. Então, tudo para ele precisa entender e se organizar nesse mundo e para que as coisas fluam. Por isso de ter um acompanhamento, de ter pessoas capacitadas para estar olhando para a vida dessa criança e para a vida desses pais. E como é que o professor, numa turma aí de 15, de 20, sei lá, consegue atuar com essa pessoa, com essa criança diferenciadamente? O autista na sala de aula, ele precisa ter um olhar diferente mesmo do professor. Imagina. Ele não consegue ficar 4 horas, por exemplo, no fundamental, né, da 1 às 5 horas da tarde. Ele não consegue todo esse tempo. Por quê? Porque ele tem curtos espaços, a concentração dele é muito curta. Então, ele fica no máximo 2 horas, no máximo. E na educação infantil é a mesma coisa. A gente tem conseguido com os pais, de que os pais entendam isso, que não é a questão de que a escola não queira acolher essa criança, mas que ela precisa ser olhada de forma diferente. São as necessidades, né, dela são diferentes. Mas se adaptam. Se adaptam. A questão mesmo é da família entender que essa criança, ela precisa de um olhar primeiramente da família para a vida dela. Aí, no caso, vocês chamam a família, conversam sobre o assunto e vão mantendo a família informada. E juntamente com acompanhamento psicológico e neurológico, né? Para que essa criança esse acompanhamento psicológico e neurológico, ele é fora da escola? Fora da escola. Sim. Até porque a escola não consegue dar todo esse suporte, né? Junto com as outras crianças, porque, como tu falou, numa turma de 15, 20 alunos, né? Então, se torna difícil para o professor. Imagina. Na educação infantil ainda as professoras têm as auxiliares, mas mesmo assim ainda fica difícil, né? Por isso que é necessário aquele ingrediente que tu falou no início, o amor. Né? Tu precisa ter uma vocação para esse negócio, senão tu
manda embora, tudo vai embora e pronto, não quer saber, porque a paciência não permite. Isso, e é todo o trabalho, ele gera desgaste na gente, ele gera um cansaço, todo esforço, né? E a educação, quando nós, professores, entendemos o chamado, porque é um chamado. É um chamado. A gente, no outro dia, tem vontade de ir lá e fazer melhor. E quando tu pensa em desistir, tu olha pra carinha deles e daí tu pensa, vale a pena. Vale a pena o esforço, vale. Porque a gente cansa de conversar lá com as meninas de que hoje eu não tô legal e o fulano veio e me deu um abraço. Uma criança de 2 anos, 3 anos, eu olhei pra ela, tava trocando a fralda e ela me deu um sorriso. E isso faz, quando tu tem o amor, isso sim mostra que tu tá no caminho certo. E aí e também o amor ele faz a gente perceber as respostas das pessoas. Exatamente, né? Isso aí. Porque quando tu tá no automático, tu só quer fazer e quer que o tempo passe para você ir embora, né? Legal. Mas aí dentro dessas questões também, o professor, além de lidar com crianças, eu não sei se ainda estão chamando de crianças especiais ou não, como se tem algum termo mais atualizado. Não, crianças especiais, né? Sim. Ainda tem aqueles outros que não é questão de ser criança especial, mas é uma criança que tem um lar disfuncional. Então, se ela tem um lar disfuncional, automaticamente ela vai trazer a extensão para dentro da escola. Isso também acontece com frequência? Qual é a frequência? Acontece porque as famílias passam por mudanças, por questões, né? E a criança, ela é como se fosse uma esponja, ela vai absorvendo tudo isso. Às vezes os pais acham, mas tá quietinho, brincando, nem tá percebendo. E ela tá ali, ouvindo, tá participando de tudo aquilo. Quietinha, muitas vezes. E na escola é um momento onde ela se sente livre para externar. Ela coloca para fora aquilo que ela tá vivendo no mundo da família. E quando nós temos esse amor, esse olhar sensível para essa criança, a gente consegue perceber. E pode chamar essa família para estar sendo suporte, né? Que é isso que hoje a gente vê a escola. Hoje, essa semana nós conversávamos com uma professora lá na escola, que o filho está apresentando questões numa outra escola. Filho já jovem, assim, adolescente. E ela disse o quanto faz diferença ter uma escola, um professor que olha para a vida dessa criança, sabe? Ela tá sentindo essa dificuldade, esse não olhar para a vida do filho, né? Mesmo porque normalmente, né, Daia, hoje as famílias elas estão tão ocupadas e elas se encontram presencialmente com um espaço de tempo tão curto, e quando tem esse espaço de tempo para estar ali, ainda estão no celular. Quer dizer, então ainda diminuiu mais esse espaço presencial de troca. Isso mesmo. Né? Então a criança chega na escola lá, ela bota tudo para fora. Mas aí, pais, você que está me ouvindo, você mãe que está me ouvindo, a criança ela vai revelar como está o seu lar. Né? Vai sim. E é de forma, não é porque a criança quer, é porque a escola ela se torna um lugar seguro. Ela é um lugar de escuta para a criança. Pelo menos ela deve ser, né? Lá na escola a gente vive muito isso. De eles poderem colocar aquilo que eles estão sentindo. E às vezes é através de um desenho, nem sempre é através de uma forma agressiva, né? Às vezes é num desenho, às vezes é num choro, né? E a gente vai conversando, vai deixando essa criança livre para que ela coloque aquilo que ela está sentindo. E ela traz, com certeza ela traz. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, quando você vai lá buscar é boletim que chama? Como é que é o nome? Parecer. Na educação infantil é parecer. Olha a idade, né? Boletim. Quando você vai buscar o parecer lá na escola do seu filho, hoje nós aprendemos isso. O professor, ele sabe exatamente quem é seu filho. Na verdade, o professor sabe quem você é, porque o filho, ele vai, de alguma maneira, externar as situações familiares, né? Daia, e aí, né, como é que a gente fica agora falando a nível mais global, assim, né, a nível mais nacional, vamos falar assim, né? A gente vem passando por transformações na educação. Olha, quando eu
estudava, né? A gente tinha organização social e política, a gente falava sobre ética, educação moral e cívica, a gente falava, né, sobre essas questões de como se portar, e isso aí foi sendo banido, foi sendo substituído, na verdade, por outros temas, outras matérias, né? E eu nem sei se de fato veio a trazer o resultado que se buscava. Eu creio que não sei, porque eu estou fazendo uma análise muito genérica em cima do que eu vejo de resultado da faixa etária, né? Que a gente trabalha também. Então me diz, da tua opinião, né? E a gente já está chegando ao fim, né? Incrível como é rápido. Mas na tua opinião, como está a educação no Brasil? Eu digo essa educação que vem como currículo, né? O currículo. E o que poderia ser feito para melhorar e atender melhor a necessidade da criança brasileira? Eu vejo que é, sim, o olhar das gestões para o profissional que está atuando com essa criança. Porque quando o profissional, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe aonde ele quer, o que ele quer chegar, onde ele quer alcançar, o que ele quer alcançar, automaticamente vai ter resultado nas crianças. E hoje eu vejo que se perdeu muito isso. A questão, muitos querem passar num concurso, muitos querem alcançar a questão da estabilidade, né? Que é uma coisa que a área do professor ainda é muito vista, né? Sim. E só que o que acontece nessa estabilidade? O que acontece nessa, vamos quase dizer, quase que um comodismo, né? E que, não generalizando, tem profissionais incríveis. Eu conheço profissionais incríveis e que buscam se capacitar a cada dia. Como médico, como qualquer Como outra profissão. qualquer outra profissão. Porque as coisas mesmo. vão crescendo, vão evoluindo, vão se atualizando, e o professor também precisa ficar nessa linha, né? Só que muitas vezes precisa vir um olhar da gestão. Pessoas que olham para esses profissionais e querem sim uma mudança, porque a principal mudança vai acontecer no profissional, para depois surtir efeito nas crianças. E eu vejo assim que essa questão da moral e ética, cívica, isso tudo era muito importante, muito. E é o que a gente vem trazendo dentro dos princípios bíblicos na escola. Hoje nós somos privilegiados de trabalhar numa escola onde a gente é livre para falar de Deus, onde as famílias sabem que lá as crianças vão receber princípios, indiferente da religião que elas estão lá. Nós não temos só crianças evangélicas, só crianças católicas. É aberta, a escola ela é aberta. Na verdade, ela é aberta para os pais que aceitarem os princípios bíblicos na vida da criança. Isso, e automaticamente esses princípios eles refletem na vida dos pais, porque as crianças levam a questão da oração, a questão de buscar Deus, né? E isso traz sim a ordem para dentro da casa, traz ordem para a vida dessa criança. E eu creio que esse é o caminho da educação, de retomar valores que foram se perdendo ao longo dos anos. Hoje existe muita questão da liberdade, né? Eu tenho liberdade, eu sou livre, mas até onde essa liberdade ela é uma liberdade consciente? Eu vejo que busca-se tanto a liberdade, mas para que fim? A liberdade, na ignorância, ela chega a ser uma dinamite perigosa. Exatamente. E é o que tem feito os nossos jovens, daí depois lá na frente, o que não foi feito lá na educação infantil, acabarem buscando outras coisas. Coisas que nós, professores, não queremos para a vida deles. E muitos de nós não plantamos isso na vida deles. Só que a questão da não dar continuidade acaba se perdendo. E é interessante, né? Porque além do professor, dentro da escola Joadi, da escola Batista, além do professor passar o conteúdo, que é obrigatório, né? Ele ainda tem esse outro, em paralelo, ele vai passando princípios e valores da vida através dos princípios bíblicos. Quer dizer, a criança ela vai crescendo de uma forma mais completa, mais integrada, porque vai desenvolvendo já essa área espiritual da criança, não só a área espiritual, mas também porque, na verdade, os princípios bíblicos vão te ensinar a viver na sociedade. Na sociedade, respeitando,
podendo contribuir. Hoje a questão do respeito, a gente lá na educação infantil a gente tem que trabalhar forte com eles, né? Eles já têm a questão do dividir, a questão do meu, o mundo, né? O meu eu. E isso leva depois, lá na adolescência, quando eles vão pro fundamental, depois pro médio, faz com que eles se percam. Sim. Se percam dentro deles mesmos. E a família, ela é participante ativa na formação dessa criança, né? E muitos pais ainda não perceberam. E isso nos deixa triste, sabe? Sim. Mas a gente não crê que o nosso trabalho não é vão. E as crianças que estão lá, a gente busca fazer com excelência. Olha aí, é uma luta para poder ajudar a criança que não tem apoio ou que tem apoio mais em parte da família se tornar um bom cidadão para a nossa sociedade. É isso aí, gente. Olha aí, foi nosso tempo. A gente tinha tanta coisa para falar. Eu queria falar sobre salário. Não deu para a gente falar sobre salário dessa vez, né? Mas muito bom, né? Poder te receber aqui, tu transmitir os conhecimentos, esse olhar, né, tão importante, né, que é muito interessante, né, na verdade, nosso problema a nível nacional, que tu tocou aí, não é currículo, nosso problema é trabalhar com os professores que têm dado ali sua vida, seu sangue para o negócio acontecer, né. Então tá, última palavra para a gente despedir nosso programa. Obrigado, quero agradecer a oportunidade e que mais e mais pessoas queiram ser professores. Ah, que legal, olha aí, você que está aí na faixa etária tentando descobrir o que você vai ser da vida, por que não, né? Você ajudar as outras pessoas a realizarem os sonhos delas, Isso né? aí. É isso aí. Então tá, gente, beijão, obrigada pela participação, tchau.